Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre Maria. Estamos trabalhando o decreto do dogma da Assunção de Nossa Senhora, de Pio XII. Então, nós vamos trabalhar o número 16 e vamos até o número 20. Nos diz Papa Pio XII, esse que está aqui atrás de mim: de modo ainda mais universal e esplendoroso, se manifesta esta fé dos pastores e dos fiéis com a festa litúrgica da Assunção celebrada desde tempos antiquíssimos no Oriente e no Ocidente. O dogma não havia sido ainda definido, mas esta festa já existia na liturgia da Igreja. Nunca os santos padres e doutores da Igreja deixaram de tirar, aurir luz nesta solenidade, pois, como todos sabem, a Sagrada Liturgia, sendo também profissão das verdades católicas, porque quando nós chegamos a celebrar, é porque aquilo que foi celebrado já foi refletido teologicamente dentro daquilo que a Igreja crê. Então, nós celebramos aquilo que cremos. Já uma realidade que já foi percebida e foi pensada, né, antes de celebrar. Então, já faz parte dessa realidade da Igreja pensante, né? Então, repetindo, nunca os santos padres e doutores da Igreja deixaram de aurir, tirar luz nesta solenidade, pois, como todos sabem, a Sagrada Liturgia, sendo também profissão das verdades católicas, aquilo que cremos, e estando sujeita ao supremo magistério da Igreja, porque é o magistério da Igreja que é a voz oficial daquilo que se crê, porque é ela que guarda tudo aquilo que se crê como um vaso de tesouro que a Igreja guarda, esse tesouro que a Igreja guarda em vasos de barro, mas é um tesouro, né? Sendo também profissão das verdades católicas, estando sujeito ao supremo magistério da Igreja, então é o magistério que sustenta aquilo que se crê, né? Pode fornecer argumentos e testemunhos de não pequeno valor para determinar algum ponto da doutrina cristã, né? 17. Nos livros litúrgicos, em que aparece a festa da Dormição ou Assunção da Santa Maria, encontra-se expressões que de uma ou outra maneira concordam em referir que, quando a Virgem Mãe de Deus passou deste exílio, deste vale de lágrimas, para o céu, por uma especial providência divina, sucedeu ao seu corpo algo de concetâneo com a dignidade de mãe do Verbo encarnado e com os outros privilégios que lhe foram concedidos. Esta realidade que é fundante para crermos também que o corpo daquela que trouxe o Verbo de Deus, esse corpo é um corpo que não viu a corrupção, já se celebrava há muito tempo essas festas da Assunção e da Dormição de Maria. É o que se afirma para apresentarmos um exemplo elucidativo no sacramentário enviado pelo nosso predecessor e de imortal memória, Adriano I, ao imperador Carlos Magno. Nele se diz:
é digna de veneração, Senhor, falando ao Rei. A festividade deste dia, em que a Santa Mãe de Deus sofreu a morte temporal, mas não pôde ficar presa com as algemas da morte, aquela que gerou no seu seio o Verbo de Deus encarnado, vosso Filho e Senhor nosso. Número 18. Aquilo que aqui se refere com a sobriedade de palavras costumeiras na liturgia romana, exprime-se mais difusamente nos outros livros das antigas liturgias orientais e ocidentais. Então vamos ver alguns sacramentários orientais e ocidentais. O sacramentário galicano, por exemplo, da Gália, França, chama esse privilégio de Maria como inexplicável mistério, tanto mais digno de ser proclamado, quanto é único entre os homens pela assunção da Virgem. Então isso é muito antigo, já é uma tradição antiga, né? O Papa só fez tornar público em questão de um dogma, né? Mas aquilo que ele fala já é uma realidade de uma tradição muito antiga na Igreja. E na liturgia bizantina, grega, a assunção corporal da Virgem Maria é relacionada diversas vezes não só com a dignidade da Mãe de Deus, mas também com os outros privilégios, especialmente com a sua maternidade virginal, decretada por um singular desígnio da providência divina. Deus, Rei do Universo. Isso aqui é da liturgia bizantina. Concedei-vos privilégios que superam a natureza. Assim como no parto vos conservou a virgindade, assim no sepulcro vos preservou o corpo da corrupção e conglorificou pela divina transladação. Isto é, ela foi elevada ao céu. A festa da Assunção. Número 19. A Sé Apostólica, herdeira do munus confiado ao príncipe dos apóstolos, a São Pedro, de confirmar na fé os irmãos, Lucas 22, 32, quando Jesus fala, confirma-os na fé, com sua autoridade, foi tornando cada vez mais solene essa celebração. Este fato estimulou eficazmente os fiéis a irem se apercebendo mais e mais da importância deste mistério. E lembrar novamente, esse mistério da Assunção está ligado ao mistério da Imaculada Conceição. Primeiro, Pio IX decretou o mistério da Imaculada Conceição, depois Pio XII, o mistério da Assunção. E assim, a festa da Assunção, que ao princípio tinha o mesmo grau de solenidade que as restantes festas marianas, foi elevada ao rito das festas mais solenes do ciclo litúrgico. Foi reconhecida pela própria Igreja como digna de ser celebrada na realidade litúrgica, porque nós não só celebramos a natividade de Nossa Senhora, na sua concepção imaculada, né? Maria Imaculada, concebida sem pecado original, mas também o mistério de que essa que foi concebida, né, imaculada é também aquela que subiu aos céus. O nosso predecessor, São Sérgio I, ao prescrever as ladainhas, ou a chamada procissão estacional nas festas de Nossa Senhora, enumera simultaneamente a Natividade,
a anunciação, a purificação e a dormição. A festa já se celebrava com o nome de Assunção da Bem-aventurada Mãe de Deus, no tempo de São Leão IV. Esse Papa procurou que se revestisse de maior esplendor, mandando ajuntar-lhe a vigília e a oitava. Então, antes de celebrar a vigília, e uma semana depois celebrando essa festa. E o próprio pontífice quis participar nessas solenidades, acompanhando de imensa multidão. Na vigília, já de há muito se guardava o jejum, que é uma forma de se preparar para a festa, como se prova com evidência do que se afirma o nosso predecessor, São Nicolau I, Papa, ao tratar dos principais jejuns. Ele diz: desde os tempos antigos, observava e ainda observa a Santa Igreja Romana. Número 20. Assim, a liturgia da Igreja não cria a fé católica. Isso é muito interessante. Mas supõe a fé católica. Se celebra aquilo que se crê. Né? Então, é uma realidade de que a fé antecede aquilo que se celebra. Mas aquilo que se celebra também é o fundamento daquilo que se crê. Então, a liturgia da Igreja não cria a fé católica, isso não é uma invenção, mas supõe a fé. E é dessa fé que brotam os ritos sagrados, que brotam esses ritos que vão dar fundamentação àquilo que se crê. Como da árvore os frutos. Por isso, santos padres e doutores, nas homilias e sermões que nesse dia fizeram ao povo, não foram buscar essa doutrina na liturgia, como a fonte primária, mas falaram dela aos fiéis como de coisa sabida e admitida por todos, que já fazia parte do senso comum dos fiéis, daquilo que eles tinham a partir das concepções marianas. Declararam-na melhor, explicaram seu significado e o fato com razões mais profundas, destacando e amplificando aquilo a que muitas vezes os livros litúrgicos apenas aludiam na forma celebrativa, em poucas palavras. Aquilo que nós vemos de forma sintética naquilo que se celebra é muito mais amplo naquilo que a história e os grandes escritores fizeram para poder destacar esse momento da Assunção de Maria. A saber, que com esta festa não se comemorava somente a incorrupção do corpo morto da Santíssima Virgem, mas, principalmente, o triunfo por ela alcançado sobre a morte e sua celeste glorificação à semelhança do seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Então, isso não é uma invenção da Igreja. Isso faz parte da fé da Igreja. De tudo aquilo que antecede muito mesmo o dogma, porque o dogma visibiliza aquilo que a Igreja já professava há muito tempo antes. É uns tempos bem antigos. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.